Candidato, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios do Patrulhão da Cidade. Eu gostaria, inicialmente, nas perguntas livres, de saber por que o pessoal tem um perfil fechado, praticamente contra, e sempre está à esquerda, tá? É um partido sempre de filosofia de esquerda. Existe alguma coisa, alguma obra, alguma política pública em governos atuais, ou até governos passados, que não sejam do pessoal, que seja aproveitada? E por que a sua coligação foi formada dessa maneira? Boa tarde. Bom, boa tarde, Ed, boa tarde aos telespectadores da TV Santarém. Primeiro, a gente quer agradecer o espaço e parabenizar, a emissora por oportunizar esse espaço para a gente. E gostaríamos de dizer inicialmente que, na verdade, hoje o que nós defendemos praticamente é o óbvio, Eu tenho conversado com as pessoas que hoje o que nós defendemos enquanto proposta perpassa basicamente pela aplicação das leis que nós temos, como piso salarial da educação, como as próprias demais leis que estão em vigência e que não são desrespeitadas, no que se refere ao idoso, no que se refere ao deficiente, no que se refere à própria questão ambiental. Então hoje, na verdade, nós defendemos uma proposta que basicamente se concentra dentro do que está posto, porque nem isso tem se feito. Candidato, por que a chapa pura, pessoal? E outra coisa que é importante dizer é que isso não é uma opção. Se você pegar as resoluções do PSOL, você vai ver que existe uma abertura para coligações dentro de marcos, coligações dentro de marcos. Infelizmente hoje a gente observa que a grande maioria dos partidos hoje que nós temos instalados em Santarém, em sua maioria, elas limitam as suas coligações por interesses, muitas vezes, Essa que é a verdade. Então, inclusive, a imprensa, às vezes, coloca isso muito abertamente, que o partido tal está negociando a secretaria tal, que o outro partido está negociando tal secretaria, e isso para nós, na verdade, se a gente insistir nesse modelo, nós temos uma política não diferenciada. E o que nós nos propomos enquanto partido é exatamente apresentar uma política diferenciada, onde a prioridade seja, de fato, a população, e não o interesse de grupos ou de famílias que se constituem dentro de partidos políticos, porque é isso que nós temos em Santarém hoje. É só você olhar para os partidos e olhar para os sobrenomes, quem são os candidatos, quem ocupam as secretarias, que você vai ver que o que nós temos em Santarém é um agrupamento de famílias que se apoderam de determinados partidos, e isso é muito ruim para a população em geral. Em relação à campanha eleitoral que se aproxima aí no rádio, na televisão, nos veículos de comunicação de massa chegando ao público, que filosofia o senhor vai adotar? Já que o perfil do seu partido é bem diferente, tem muitas diferenças de outros partidos que disputam essa eleição. O que você vai adotar? Vai usar redes sociais, vai usar todos os meios legais na sua campanha? Nós vamos usar todos os espaços facilitados que nós temos e que não exijam grandes recursos, Porque nós sabemos que por optarmos por esse caminho de governar voltado para o povo e fazer essa aliança com o povo, a gente sabe que, na verdade, a gente acaba tendo a dificuldade, de ter apoio no aspecto financeiro, Então nós pretendemos abarcar essa campanha e disseminar ela através da internet, através de todos os mecanismos que nós tivermos que sejam a custo mais barato. Candidato, muito obrigado por sua resposta. Agora a gente vai para as questões temáticas. Estamos aqui com o meio ambiente, que foi o primeiro tema sorteado. As serrarias e madeireiras em torno de Santarém têm provocado muita poluição, seja jogando pó de serragem em mananciais ou queimando resíduos, além de barulho, etc. A extração e beneficiamento de madeira é importante, pois é uma das principais fontes de renda da cidade, responsável por muitos empregos. Como conviver com isso de forma a não gerar prejuízos à saúde e bem-estar das pessoas, nem à economia dos cidadãos? Como é que o senhor contempla isso no seu programa de governo? Olha, Ed, na verdade, isso passa pela questão do que a gente chama de plano diretor, Nós temos em Santarém um plano diretor que definiu essa cidade, delimitou, inclusive, onde que serão as áreas de indústria, a área onde as pessoas vão morar, as regiões para onde a cidade vai crescer, e a gente precisa colocar isso em prática, Na verdade, então, isso tem a ver com a questão do plano diretor. É fundamental que a cidade esteja organizada para que não haja essa mistura de onde é que a população vai habitar e onde é que as indústrias vão se instalar na cidade. Isso precisa ser definido, e isso está em lei, como eu estou te falando. Na verdade, existe um plano diretor, só que um plano diretor que não funciona, na nossa cidade, e isso precisa funcionar. Com relação a essa questão ambiental, também eu acho que é fundamental a gente perceber onde nós estamos, que nós estamos inseridos na Amazônia. E para nós, a gente pensa que, fundamentalmente, a nossa riqueza, a geração de renda aqui da nossa região, ela está na necessidade da floresta em pé, Então a gente defende a floresta em pé. Somos defensores da Amazônia
viva, porque é daí que nós vamos extrair as nossas riquezas e garantir o sustento, né, das nossas famílias. Ok, candidato, tempo esgotado para essa questão. Agora vamos passar para a infraestrutura, que foi o segundo tema associado. Um dos problemas relacionados à infraestrutura, não dá para falar de infraestrutura em Santarém sem falar dos inúmeros buracos que a cidade se apresenta. A população das ruas de Santarém, a situação das ruas de Santarém, falta asfalto, sinalização, calçamento. Seu plano de governo coloca essa questão entre as prioridades? Quais ações estão previstas para solucionar esses problemas? Olha, com certeza a gente até, na verdade, faz a crítica, né, que o governo que está terminando era um governo que estava alinhado com o governo federal, o governo estadual, em um determinado momento, inclusive essa foi uma das bandeiras da reeleição. Infelizmente, a gente viu um governo pífio no que se refere à questão da infraestrutura e outros setores de modo geral. A gente entende que a infraestrutura está diretamente relacionada à geração de emprego e renda, porque tu vê que onde passa o asfalto, as pessoas, na verdade, começam a abrir salão de beleza, começam a abrir cyber, né, começam a abrir churrasquinho, e isso gera renda, né, para a população. E a gente não pode se voltar apenas para onde tem um asfalto, porque se tu entra na periferia, a gente esteve numa reunião no São Cristóvão, as ruas são intrafegáveis, não entra veículo e até gente é difícil de entrar ali. Então quando tu vai para o Santarenzinho, quando tu vai para Nova República, quando tu vai para Uruará, quando tu vai para Amparo, quando tu sai rodando a periferia da cidade, tu vê que no que se refere à infraestrutura, as ruas que oferecem o asfalto precário com buraco ainda estão boas, perto da realidade de ruas que não tem asfalto nos bairros periféricos. Candidato, o assunto agora é educação e o senhor é professor, a sua assessoria também, professor. O que o senhor mudaria? Existe alguma coisa na gestão da educação atual, do atual governo, que o senhor aproveitaria? Sim ou não? O que o senhor mudaria nessa educação, na atual educação que estamos vivendo? Eu acho que tudo que é de bom a gente mantém. O que eu penso a respeito da educação é que a educação, na verdade, ela é uma porta de resolução de problemas, mas isso não se dá a curto prazo. E o que eu avalio como professor, fundamentalmente, que é um dos grandes focos que a gente precisa dar, é a questão do servidor público, porque quem resolve os problemas da população não é prefeito, não é secretário. Quem está recebendo as pessoas no dia a dia é o servidor público. Então a gente precisa ter uma política muito forte e eficiente de valorização do servidor público, com plano de carga e carreira, com o reconhecimento do piso salarial da educação para os professores e, por outro lado, tu precisa ter também uma discussão voltada para o público que está sendo atendido por esses professores, que diz respeito, eu acho que um dos problemas sérios que nós temos na escola pública, não só da rede municipal, mas estadual também, diz respeito à questão da leitura. Que tipo de projeto desenvolve, mas projeto com permanência, não é projeto que acontece uma vez por mês ou uma vez por semana na escola, porque o problema é sério. Nós estamos formando uma quantidade muito grande de analfabetos funcionais que terminam o ensino médio e não vai conseguir inserção no mercado de trabalho, porque não apresenta condições. Então nós precisamos, dentro da educação, eu acho que isso ainda se deve para a educação no município de Santarém, nós temos um projeto firme de leitura, mas um projeto permanente. E que as consequências, a gente sabe disso, não vem numa gestão, não vem para um governo. Então por isso tem que ser um programa não só para 4 anos, né, mas que tem que ser construído através do nosso plano municipal de educação, né, para um longo período. Muito bem, professor e candidato aqui nos estúdios do Patrulhão da Cidade, eu gostaria de abrir um tempo para suas considerações finais, eis que já esgotamos os 3 assuntos sorteados hoje, a exemplo do que aconteceu ontem. O senhor tem um tempo para suas considerações finais. Pô, gente, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço e dizer para a população que nós estamos aí para construir esse programa, porque esse programa que a gente defende é um programa coletivo que precisa ser construído com base na observação e nos anseios dessa população de modo geral. Queremos dizer que o nosso comitê está instalado ali na Rui Barbosa, próximo do Equilíbrio Vestibulares, né? E que a gente convida a população para conhecer, para estar lá, para a gente poder dialogar. É uma campanha que tem muito a propor, mas nós vamos ter pouco espaço, né, de televisão, inclusive, para fazer isso. Mas a população, na verdade, que quiser ter acesso a essa informação, quiser reunir com a gente, nós estamos abertos, né, a esse trabalho. É uma campanha que a gente quer fazer, uma campanha leve, uma campanha animada, uma campanha alegre, que mesmo diante de todos os problemas que nós enfrentamos em Santarém, né, é uma campanha que se caracteriza por felicidade, pela alegria de todo mundo. Então nós convidamos toda a população para abraçar esse projeto, que é um projeto, na verdade, que está voltado, de fato, para os interesses da população, não para grupos de famílias ou de partidos, né, como a gente tem visto ultimamente.